Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós agora estamos no segundo livro de Samuel. Nosso tema de hoje é estabeleça-se. 2 Samuel 2, versículos 3 e 4 nos diz assim: Davi também levou os homens que o acompanhavam, cada um com sua família, e estabeleceram-se em Hebrom e nos povoados vizinhos. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi rei da tribo de Judá. Informado de que os habitantes de Jabes de Gileade tinham sepultado ali Saul. Pelo menos aqui 15 anos se passaram desde que Samuel foi à casa de Jessé e ungiu o jovem pastor. Quando o capítulo 2 se abre, Davi está com 30 anos. Vamos ver o que aconteceu depois disso. Como nos beneficiaremos se guardássemos no coração o exemplo de Davi? No primeiro versículo de 2 Samuel capítulo 2, ele consultou o Senhor antes de dar qualquer passo em sua inevitável caminhada até o trono. Diz assim: passado algum tempo, Davi pergunta ao Senhor: devo ir para uma das cidades de Judá? O Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou para qual delas? Para Hebrom, respondeu o Senhor. Reparou que Davi perguntou até obter uma resposta específica da parte de Deus? Ele não queria direções gerais, mas ele queria a vontade de Deus. E como isso é importante para nós encontrarmos a exata vontade do Senhor para as nossas vidas. Davi não estava interessado simplesmente em chegar no trono. Ele queria chegar ao trono pelo caminho de Deus. Você consegue identificar situações em que agiu por impulso e não pela vontade divina? Há ocasiões que nós perdemos a direção do Altíssimo por causa do nosso primeiro impulso. Então, aqui fica a dica. Sempre busque a vontade exata do Senhor para a sua vida. Na verdade, nós estamos neste mundo numa jornada espiritual, numa caminhada de maturidade espiritual. Nós estamos aprendendo. Podemos aprender a ser mais pacientes, e a permitir que Deus seja mais específico, se Ele quiser, na nossa vida. Não importa quanto tempo tenhamos de esperar por uma direção, seremos sábios se perguntarmos antes de avançar. Fazemos bem em imitar Moisés, que disse assim lá em Êxodo 33:15: se não fores conosco, não nos envie. Deus não vai falar conosco das nuvens, nem por meio de oráculos como Urim e Tumim. Temos, porém, uma coisa que muitos não tiveram no passado: a palavra de Deus completa. O Senhor fala especificamente conosco por meio dela, mas se aprendermos a ouvir. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O Altíssimo nos ensinou um método que nunca falha. Pode levar algum tempo, mas ele sempre funciona. O método que ele utiliza consiste em 4 passos básicos. Primeiro apresente a sua necessidade de direção específica. Exemplo:
Senhor, eu fui convidada para ministrar em tal lugar, em visitar tal pessoa, em viajar para tal lugar, em fazer tal negócio. Mas eu preciso saber se esta é a tua vontade para a minha vida nesta hora. Quase sempre devemos lembrar de colocar exatamente assim, acompanhar a ação de Deus naquele assunto que você está pedindo a Ele. Como você faz isso? Escreva. Escreva a sua pergunta e espere a resposta de Deus. A segunda coisa que nós devemos continuar é orar e estudar a sua palavra diariamente. A terceira, nós precisamos pedir que Ele nos ajude, por meio do seu Espírito Santo, a sermos sensíveis à sua voz e reconhecermos a sua resposta. Geralmente, Ele nos ajuda mandando uma mensagem por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo, que Ele colocou dentro de nós, ou às vezes pela palavra de um amigo, uma mensagem. Nós devemos pedir a Ele que confirme com sua palavra qualquer coisa que você receba. E seu Espírito, o que Ele deseja para a nossa vida. Então, Ele traz para nós por meio do Espírito Santo de Deus e da sua palavra. Então, a quarta coisa que nós devemos fazer é confirmar, pedir confirmação. Se tiver qualquer dúvida, não faça. O que acontece quando o Espírito não responde, quando o prazo termina, por exemplo? Costumamos presumir que a resposta foi negativa. Deus instruiu Davi para ir a Hebrom, a um lugar que muito aparece nas narrativas bíblicas. A região estava sendo ocupada há muito tempo por outras nações. Abraão se estabeleceu ali, onde ele edificou um altar ao Senhor. Ali Deus falou a ele por intermédio dos 3 visitantes, que comunicou a Sara que ela daria luz a um filho. Josué deu Hebrom a Calebe como herança e Deus escolheu escrever boa parte da sua rica história sobre Hebrom, que incluía então Davi. Em 2 Samuel 2:3 lemos: Davi com sua família estabeleceram em Hebrom. Estabeleceram-se. Bonita palavra, né? Ela remete a um convite para aprendermos a descansar e fazer morada no centro da vontade de Deus. Não é em qualquer lugar. Davi levou uma vida de nômade por muitos anos até se estabelecer em Hebrom. Deus havia sido provavelmente seu único consolo. Em 2 Samuel 2:4 diz assim: Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. E que momento precioso na vida desse protagonista. Finalmente, seus anos de unção privada tornaram-se públicas. Ele foi ungido rei sobre a casa de Judá, seu primeiro passo como rei sobre a nação de Israel. Desde o momento em que Davi se tornou rei sobre a casa de Judá, ele começou as suas atividades oficiais de diplomacia. Ele enviou uma palavra à população de Jabes de Gileade, expressando seu apreço por sua lealdade a Saul. Ele prometeu fidelidade a eles, mas nem todos puderam ser contemplados com palavras de diplomacia, de promessas de proteção. A nação ainda não estava sob seu mandato. Assim como aconteceu com Josué, a terra era de Davi, mas ele tinha de tomá-la pela força. Mas a coisa mais importante para você receber a vontade de Deus, saber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em sua vida, é estabelecer este plano. Não faça nada sem antes consultar o Senhor e sem ter perfeita resposta por meio da palavra, do Espírito Santo, às vezes por meio de circunstâncias e até mesmo por meio de pessoas. Mas lembre-se, a palavra e o Espírito são eles que devem guiar a sua vida e guiar os passos dos filhos de Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá!